Gabriel Rojas, muito próximo, então, do Cruzeiro. A gente estava discutindo hoje mais cedo na Band News sobre a questão de o Rojas pode ser um cara para suprir a saída do Cauã Prates ou para ser um lateral, e aí seria uma sombra do Kaique, ou para ser um lateral para suprir também a saída do Kaique. Se o Rojas fica e o Saíque cai, e o Kaique sai, aí ficaria o Rojas de titular, mas com o Cauã de reserva, que pode jogar por ali, e com o Vidalba também para suprir. Mas aí fica aquela pergunta. Se o Kaique vai embora, além do Rojas, o Cruzeiro deveria procurar outro lateral? A pergunta está lançada. Sim, com certeza, HG. É necessário que o Cruzeiro busque outro lateral se o Kaique for negociado nessa janela. E existe essa possibilidade muito grande do Kaique sair. Eu até trouxe isso no Band News na área. Na semana passada, na quarta-feira, véspera de feriado, eu conversei com uma pessoa que está muito ligada a mercado e tal. E essa pessoa me disse que achava improvável que o Kaique permanecesse no Cruzeiro diante do número de consultas que o jogador teve nos últimos dias. A gente está falando de Sporting, de Barcelona, Como, Betis, Inter de Milão, Tottenham, próprio Flamengo. Então, diante disso tudo, o que essa pessoa imagina é que o Kaique de fato será negociado. E aí eu também tenho essa imaginação, digamos assim, ou esse feeling, esse sentimento. Porque olhando para hoje, por mais que o Cruzeiro peça 15 milhões de euros, nós estamos falando de um lateral extremamente promissor. Um cara que foi convocado às vésperas da Copa do Mundo para um amistoso, que esteve muito perto de ser convocado para a seleção brasileira, pensando na disputa da Copa do Mundo. Então, cara, se a gente olha para tudo que está acontecendo, para tudo que a gente vê, o mais provável é que o Kaique seja negociado. E aí é legal buscar o Rojas, sim, pensando talvez até numa saída do Kaique, mas como o Cruzeiro perderá também o Cauã Prates, por mais que outros jogadores possam fazer aquela função, e aí eu falo de Cauã Moraes e Vidalba, hoje o Cruzeiro tem a necessidade, para mim, de buscar um segundo lateral. Aqui só dá uma elogiada na contratação, né? O Rojas é um baita de um lateral, muito bom lateral. O Cruzeiro foi muito bem no mercado. O Rojas, ele vem de temporadas sendo um dos protagonistas dessa equipe do Racing. O Racing que foi bem em 2024, venceu a Copa Sul-Americana. O Racing que foi bem em 2025, foi semifinalista da Copa Libertadores, saiu para o Flamengo. Então, é um jogador muito qualificado, que tem uma qualidade muito alta no passe, principalmente o passe ofensivo, ou seja, chega muito próximo da área, faz bons cruzamentos, acha muito bem os seus atacantes. Então, eu acho que o Cruzeiro qualificou e muito bem o seu elenco com a chegada do Rojas. Aí agora, o leque ele é mais amplo, né? Aí a gente abre a conversa para falar sobre esse tema que o Thiago acabou de colocar. O Rojas chega a partir de quê? De uma possível saída do Kaique, ou ele chega nesse momento para agregar e fortalecer ainda mais esse elenco do Cruzeiro? Porque aí o Cruzeiro fica extremamente forte na lateral esquerda. Sai um, entra outro, o nível vai ser mantido, as qualidades vão ser impostas e propostas dentro de cada um dos jogos. Agora é esse o leque que a gente abre, né? Porque o Cruzeiro não tem o Cauã Prates mais, porque foi negociado com o Borussia, que é um jovem talentosíssimo, vai brilhar muito no futebol mundial. Então o Cruzeiro já perdeu esse lateral que sai em agosto e agora vive essa questão. O Kaique fica, o Kaique sai. Como que vai ser? Porque o Cruzeiro tendo o Rojas e tendo o Kaique, eu só vejo qualidade para essa equipe do Cruzeiro e com ampliação, por exemplo, falando especificamente do Rojas, muita gente fala, a qualidade dele para defender ela é um pouco mais baixa do que aquilo que a gente vê ele à frente no ataque. Mas eu acredito bastante no técnico do Cruzeiro. O Arthur Jorge pode sim qualificar e muito bem defensivamente esse jogador que é o Rojas. Os racinguistas estão lamentando muito a saída do Rojas. Porque até nesse declínio técnico do Racing, o Rojas era o jogador que conseguia manter a média alta nas suas atuações, né? E quando o Elton cita a respeito do Rojas ser um lateral menos defensivo do que ofensivo, e ele defende menos do que o Kaique, a gente está dizendo, né, que ele defenda mal, ele defende menos que o Kaique. Que o Kaique ele estabeleceu para mim um sarrafo de ser o melhor lateral esquerdo do Brasil para mim, e principalmente no que diz respeito ao desarme, principalmente no que diz respeito à parte defensiva. O Cruzeiro traz um lateral muito experiente, que eu considero de um nível técnico muito bom,
$6 milhões, 3 anos e meio de contrato, né? O contrato dele vai até o final de 2029. E essa resposta para essa pergunta, né? Para essa bola que o Elton jogou viva aí no meio, aqui para cima, para todos nós, a gente só vai saber de fato com o tempo. Fato é, o Cruzeiro necessitava, independente de venda ou não do Kaique, de trazer mais um lateral. O Cruzeiro, tem a situação do Vidalba. Até vejo uma parte da torcida já se alimentando muito com essa situação, como se ela fosse já uma realidade. Vamos lá, o Vidalba entrou e entrou muito bem em 2 jogos, contra o Bahia e contra o Barcelona de Guayaquil. Contra o Bahia num contexto em que o Cruzeiro estava vencendo, ele precisou de substituir o Kaique, ficou de uma forma mais defensiva, o fez bem nessa oportunidade. Contra o Barcelona também o fez bem. Era uma situação onde o Cruzeiro já tinha praticamente conseguido fazer um placar de maior controle do jogo. Ele dá assistência, inclusive, para aquele gol belíssimo do Matheus Pereira. Enfim, eu só acho que esse recorte de 2 jogos onde o Vidalba atuou pela lateral esquerda é muito pouco. Eu vou aguardar, acho que vai depender muito do que o Vidalba vai conseguir fazer nesse período de treinamento, de preparação antes dos campeonatos voltarem. Uma coisa é certa, o Vidalba, que já deu várias voltas no elenco cruzeirense desde que chegou em 2024, ele chega com o Larcamón, querendo colocar o Cruzeiro para jogar com 3 zagueiros. Ele é colocado como zagueiro pelo lado esquerdo, acaba não indo bem, mas por uma questão muito mais de sistema. Depois ele passa a ser utilizado como zagueiro. Quando o Jardim chega, ele tem um jogo péssimo como lateral esquerdo com o Democrata, em que o Jardim, aqui mesmo, disse: cara, eu não sei o que um jogador desse nível está fazendo no Cruzeiro. Então o Vidalba, ele já deu várias reviravoltas para ser utilizado. De repente, pode estar encaminhando mais um, porque a gente tem que lembrar, o primeiro recorte do Arthur Jorge, quem ele escala pelo lado esquerdo na ausência do Kaique, do Cauã Prates, é o Cauã Moraes, que vai por aquele lado. Então parece que o Vidalba pode estar começando a mudar esse tipo de situação. Agora, a gente não pode deixar de destacar 2 coisas, né? É uma posição muito carente no futebol. Você achar hoje bons laterais, o Cruzeiro achou um lateral muito bom, cara. Isso é uma coisa assim que tem que dar aí os parabéns a todo o scout aí do Cruzeiro para poder garimpar um cara. E detalhe, conseguir tirar um cara, como o Elton falou, que tem uma importância, porque ele tá ali na espinha dorsal do time do Racing e conseguiu tirar esse jogador. Eu acho que, diante até do que o Thiago falou, ele chega para suprir a ausência do Kaique. Se o Kaique ficar, o Cruzeiro vai ficar muito bem, porque ficam 2 peças. Se sair, eu penso que ele vindo, jogando ali pela esquerda, você tem 2 opções na ausência dele. Aí vai ter que entender também como é que vai ser essa sequência, porque é uma série de jogos que o Cruzeiro vai ter. Mas eu acho que o Cauã Moraes, quando esteve lá, ele saiu muito bem, né? O Vidalba falou correto, eu acho que o recorte é muito pequeno, né? Ele fez uma jogada que saiu o gol, então todo mundo fica impressionado naquela coisa, mas ele não vinha jogando por ali. Mas o Cauã Moraes jogou por ali alguns jogos, deixou uma boa impressão. Aí a gente não está aqui para discutir orçamento, né? Porque eu não sei qual é o orçamento do Cruzeiro pensando em contratações, mas se ele puder economizar e pensar, você já tem algumas soluções para a esquerda. Você trouxe um cara que vai ser titular. E aí agora é ver qual que é a proposta que vai chegar pelo Kaique, porque essas que estão chegando aí, realmente até agora me surpreenderam pelo lado negativo. Baixas demais. Muito baixas até agora. Por que eu falei do Cauã Moraes e do Vidalba? Aliás, se eu fosse agente de jogador que jogou uma vez na lateral e se deu bem, eu transformaria Abraça, na lateral. né? Porque, cara, é muito difícil. O Pavão virou lateral no Grêmio. Eu, se fosse agente do Rony, ele teria um agente muito melhor. Aí pode fazer o recorte aí, viu, Manja? E mandar lá pro agente dele. Tem uns manja aí que pegam os recortes quando eu falo isso aqui, manda pro agente dele lá. Se eu fosse agente do Rony, fala: Rony, vira lateral, o Vidalba, por favor, fixa na lateral, meu filho, joga de lateral. O Coelho jogou de lateral no Atlético, o Coelho jogou de lateral. Porque a escassez de lateral no Brasil é um negócio Cara, o Reinaldo, o King Naldo, desde que foi pro Mirassol, cara, o King Naldo, ele melhorou no Mirassol, fez uma temporada espetacular ano passado, esteve entre os melhores, entre os 3 melhores laterais do Brasileirão. Esse ano, enfim, vamos falar do ano passado, que foi o grande ano dele como lateral, depois de ter saído do Grêmio, e assim, esculhambado pela torcida do Grêmio, e por muita gente lá do Grêmio. Ele retomou o bom futebol, ele tem 30 e quantos anos? Ele não joga, ele já passou dos 30 e tantos. Enfim, só para complementar do Rojas, muito forte, escanteio, faltas laterais,
E aquele cruzamento, assim, ele não é um lateral que por vezes sempre chega à intermediária, até a linha de fundo não. Do meio da intermediária, ele tem uma precisão muito grande em termos desse tipo de passe, HG. Muito bem. Tem até uma postagem da esposa dele, vai aparecer na tela aí para você que está do outro lado. A esposa dele postou isso, foi ontem ou hoje, André? 18 horas, então foi ontem. Gracias, Gabriel Rojas. Olha lá. Mezcla de sensações, vamos a estranhar muito a la academia. O que é? Estranhar é saudade. Estranhar como saudade da academia, né? Do Racing e tal. Te estranho muito. Então tá aí, ó, a esposa do Rojas. Mas vai ficar feliz aqui, minha filha, porque todo mundo que vem para Minas Gerais fica feliz. Você está vindo para o melhor lugar do mundo. E nós aqui com as informações do Cruzeiro em Belo Horizonte, com muitos detalhes, né? Contratações, jogadores que podem deixar o Cruzeiro. Vamos lá para falar de uma negociação que nós antecipamos aqui na Itatiaia na semana passada em relação ao Kaique. No mesmo dia que o Betis fez uma proposta pelo jogador, o Como da Itália também fez uma proposta pelo Kaique. E no caso do Como, não é a primeira vez. No início do ano, todo mundo se lembra que o Como quase levou o Kaique. E me recordo também, era um sábado à noite, a participação do Pedro Lourenço foi fundamental para que a negociação não avançasse com o Como da Itália e o Kaique permaneceu. O que acontece agora? A nossa apuração aqui com o Lucas Barbosa, matéria está em destaque no nosso itatiaiaesporte.com.br. A nova proposta gira em torno de 15 milhões de euros, sendo 14 milhões fixos e ainda 1 milhão de bônus. A oferta se aproxima daquilo que o Cruzeiro quer, né? O Cruzeiro quer negociar o Kaique por 15 milhões de euros, mas isso não significa que o acordo vai ser fechado. É porque o Cruzeiro tem outras alternativas. Por exemplo, o Betis fez uma proposta recentemente. O lateral também não se empolgou com essa proposta do Como. O Cruzeiro não tinha se empolgado com a proposta também do Betis. E a informação de agora é que não vai evoluir se continuar nesses parâmetros. Ou seja, o Kaique não gostou muito do que foi apresentado pelo Como. Tá feliz aqui, tá de férias na Espanha, curtindo também a esposa, tá dando uma descansada e quem cuida dele também não se interessou por essa proposta do Como. Cirilo? Porque o que o Pansieri tá falando é muito simples, né? Um clube lá que quer contratar tem que querer o jogador, o clube do lado de cá tem que querer vender o jogador, mas o jogador também tem que querer, né, Edu? Não é simplesmente assim, né? Mas é o normal de toda negociação. Ninguém faz uma negociação já falando o valor que o clube quer, o clube que vende, o que o atleta quer receber, não. Tudo é negociado, conversado, vem uma proposta, volta essa contraproposta, vem outra. E é assim que funciona aqui na Itália, na Espanha, no Brasil. Quando eu falei aqui, é aqui nos Estados Unidos, não no Brasil também. Então, Cirilo... Aqui no país do soccer. Exatamente. Então é assim que funciona uma negociação, cara. Até a gente no nosso dia a dia, quando você quer pechinchar, barganhar, você negocia. Então, encaro com uma normalidade muito grande. Fato é que o Kaique está valorizado. Equipes que vão jogar Champions League estão atrás do atleta. Falou-se em Kaique em seleção brasileira, até para disputar a atual Copa do Mundo. E outra coisa, já tem dito isso há um bom tempo. Próximo ciclo de seleção brasileira vai ser figurinha carimbada na lateral esquerda, o Kaique. Anotem e me cobrem lá na frente. Eu tenho certeza também, tá pronto para esse nível europeu e tá pronto para a seleção brasileira também. Siga, Pansieri. E o Kaique, tem uma questão que vale a gente destacar também, Pans e Cirilo, que a janela nem se abriu ainda, né? A verdade é essa. Então estão aparecendo já essas propostas e outras podem chegar, né? O próprio Sporting de Lisboa já fez ali uma sinalização, Roma da Itália também. O jornal Marca, me recordo que na segunda-feira passada tinha falado algo sobre Barcelona. Realmente essas últimas 3 propostas ainda não chegaram, mas certo é que é um atleta muito valorizado no mercado. Para a gente atualizar a situação do Rojas, que é o lateral esquerdo que o Cruzeiro contratou, esse atleta então ainda definindo ajustes dessa chegada ao Brasil,
ele precisa vir para o Brasil, fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro, contrato que vai ser assinado até o final de 2029, o Cruzeiro pagando 6 milhões e alguma coisa, né? Nada muito além desses 6 milhões, mas tem aí um valor aí quebrado, que é referente a essa negociação com o Racing da Argentina, mas o Gabriel Rojas vai sim ser anunciado de maneira oficial, vai se tornar realidade no Cruzeiro, principalmente porque o Cauã Prates já está naquela reta final de recuperação da lesão que ele teve na coxa. O jogador, ele vai se recuperar e não vai dar tempo nem de apresentar muita coisa, né? Porque já vai ter essa viagem marcada para a Alemanha para se apresentar ao Borussia Dortmund, Cirilo. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilha com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.